Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Aqui são as palavras de Jesus Cristo. Jesus falando com seus discípulos. Disse ele: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. É aquele que cuida, né? Aquele que faz a parte do lavramento, do cuidado. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Mostrando o poder purificador da palavra. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Mais uma breve oração, irmãos, assim como estamos. Senhor nosso Deus e Pai, toma-me a mim, tão somente, Pai, como um instrumento para falar, Pai, a este povo, especialmente teu povo, tua igreja, mas também a todos que nos ouvem, Senhor, e que vai nos ouvir talvez um dia. Eu peço, Pai, que essa palavra, esse ensino que veio por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, possa entrar em nosso entendimento e que possamos tomá-lo, Senhor, para nós, para que apliquemos em nossa vida. Que possamos entender, Senhor, essa dependência total que nós temos de Jesus Cristo, para que sejamos aquilo que Ele mesmo quer que nós sejamos, aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, como os teus filhos, como teus servos, como cristãos. Eu peço, Senhor, nos abençoa com esse entendimento, não só numa compreensão, mas uma compreensão que leva a viver, a pôr em prática. Que assim, Pai, a igreja possa sempre ser uma igreja, Pai, que valoriza os teus ensinos, no sentido de aplicação deles, de todos eles, para que sejamos, Pai, cumpridores da tua palavra e não somente ouvintes esquecediços, que não te agradam. Abençoe todos os presentes. Eu peço, Pai, perdoa-me nas minhas falhas, já desde já eu te peço, nas falhas inclusive da exposição da tua palavra, minhas limitações, que são muitas. Mas, Pai, eu também sei que as limitações nossas não são impedimento para que o Senhor aplique a sua palavra a cada um de nós. Por isso eu peço, Pai, abençoa este povo, abençoa este momento em torno da tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmão Vitor até mencionou aqui, né? Um cristão nunca está satisfeito tão somente com a salvação. Obviamente, nós damos glórias a Deus pela nossa salvação. Isso é manifesto até aqui nas orações. Sempre as nossas orações começam com um agradecimento ao nosso Deus pela salvação,
pelo seu amor, sua graça salvadora. Porque verdadeiramente, né, irmãos, a perdição é uma realidade. O julgamento final é uma realidade. A perdição dos homens ímpios é inevitável. E nós estamos falando de uma perdição eterna. Não é uma condenação como a dos homens, onde logo passa, ou que, né, termina com a morte. Não. Nós estamos falando de uma coisa eterna, de uma condição terrível, de perdição, de sofrimento eterno. Então, Deus nos livrou dessa condição. Se estamos em Cristo, cremos nele. Para isso, Jesus veio para salvar. Jesus veio para salvar um povo, para nos livrar, não só nos livrar dessa condenação, mas também nos reconciliar com Deus, nos fazer povo dele. E nessa questão, se somos povo de Deus, irmãos, então nós estamos ligados a Jesus Cristo. Nós somos os ramos que está ligado em Cristo e estamos recebendo dele essa seiva espiritual. O ramo da oliveira, assim como das árvores, né, eles recebem do tronco os nutrientes para poder produzir, no caso aqui da oliveira, produzir uvas. Se não estiver ligado, não tem como receber. Veja que não é uma produção do ramo, é uma produção que vem por meio do tronco. Nós somos receptores daquilo que vem de Jesus Cristo. Daí a nossa dependência dele, irmãos, para um cristianismo vívido. Nós não conseguimos, o cristianismo verdadeiro, irmãos, ele não é produto do homem. Eu não produzo cristianismo verdadeiro. A nossa salvação é totalmente de Deus. É ele quem, né, nos conduz ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo para a nossa salvação, por meio da palavra dele e por meio da operação do Espírito dele. Tudo é dele. A obra é dele. Perdão. A obra é dele. De Deus em nós. Ninguém aqui se faz cristão, se fez cristão. Deus nos fez cristãos. Deus nos fez seguidores de Jesus Cristo pela obra da regeneração, que é de Deus. Assim como a fé, assim como o arrependimento, tudo é dom de Deus. E tudo provém dele. De maneira, irmãos, que se nós queremos agradar a Deus, e de fato eu creio que não deve existir um cristão que não queira agradar a nosso Deus. Algumas coisas, irmãos, deve ser natural em todo cristão. Primeiro, odiar o pecado. Odiar as injustiças, a desonestidade, tudo aquilo que desagrada a Deus. O que não é de boa fama, o que não é puro. O outro lado é exatamente o inverso disso. Você amar tudo aquilo que Deus ama e querer ser agradável a Deus em tudo. Satisfazer o prazer do seu Senhor. Jesus disse, Deus, o Pai disse de Jesus Cristo, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Em quem eu tenho prazer. Ora, irmãos, esse prazer é muito simples. É exatamente em cima daquelas palavras que Jesus disse para os seus discípulos. O Pai me ama porque eu lhe agrado. Nós não queremos que Deus tenha prazer em nós? Queremos, não queremos, irmãos? Então, nós temos que fazer a obra de Cristo. Nós temos que estar ligados em Cristo e recebendo de Cristo o que Ele tem a nos passar. Não tem como nós produzir fruto se não recebermos, não tivermos ligado a Jesus Cristo e recebendo dele o poder, a seiva, né, do espiritual que vem pelo seu Espírito e pela sua palavra
para que a gente produza frutos, e bons frutos, fruto de qualidade. Mas vocês notaram aqui que Deus não quer, a palavra não diz tão somente produzir frutos, mas produzir muitos frutos. Vamos dizer assim, né, irmãos? De certa forma, nós virmos aqui na igreja e adorarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo é um fruto. Deus quer ser adorado, Deus quer ser servido pela sua igreja, Deus quer que nós cultuemos Ele como nós estamos fazendo aqui agora, como um corpo. Mas não é só isso. Deus quer mais frutos. Deus quer que a igreja dele, seu povo, produza todos os frutos da qual se espera que seu povo produza. Deus quer plenitude. Deus é pleno. E ele não aceita outra coisa a não ser a plenitude. Ele sempre está buscando mais. Ele quer a plenitude do seu povo. Né? E a passagem que nós lemos aqui, né, ela é muito categórica. Veja só, no versículo 1 ele diz, né, eu sou a videira verdadeira, quer dizer, só Jesus Cristo é videira verdadeira, né? Não tem outra, então já começa aí. Se eu quero mesmo produzir frutos para Deus, eu tenho que estar em Cristo, e tão somente em Cristo. Veja que não tem outra videira verdadeira. Não existe duas videiras da qual eu posso produzir fruto por meio de uma ou de outra. É Cristo ou Cristo. Ele é a videira verdadeira. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. Logo, isso exclui toda e qualquer outra possibilidade de existir, outra videira verdadeira. Outro meio de salvação, outro meio de edificação, outro meio de servir a Deus que não seja por Ele. Meu pai é o lavrador, é aquele que cuida. Ele cuida da videira, ele cuida dos ramos. E ele tem objetivos com isso. E o objetivo é que produza frutos. Um lavrador, irmãos, eu já fui do campo, né? E sempre tudo que você faz para uma planta frutífera, produtora de alguma coisa, é que ela produza cada vez mais e de melhor qualidade. Então você esterca, você carpina, você aduba, né? O esterco é um adubo, né? E você poda. Você faz tudo que é necessário com um objetivo, que quando chegar a época de produzir, que ela produza. E não, veja que a linguagem de Nosso Senhor é muito fácil de se entender, irmãos. Deus quer que nós produzamos frutos espirituais para a glória dele. Deus não quer crentes estéreis. Varas que não produz, é muito simples. Ela vai para o chão, ela vai virar esterco, adubo, ou senão no máximo vai ser queimada. A linguagem de Nosso Senhor é muito fácil de entender. O que Deus quer de mim como cristão? Agora eu sou dele. Estou ligado a uma igreja dele. Estou batizado. O que ele espera? Ele espera que eu produza frutos. Eu fui enxertado na videira. Eu fui colocado lá por ele. Estou recebendo agora dele. E um ramo que está ligado na videira, ele está recebendo igualmente. Todos os ramos recebem da mesma videira, do mesmo caule, tudo a mesma coisa. Então, todos os ramos têm que produzir frutos. Porque se todos estão ligados na mesma videira,
e recebendo as mesmas coisas, por que um produz e o outro não? Como eu vou explicar isso? Se o irmão A produz muitos frutos e eu nada, mas nós estamos na mesma videira, Jesus Cristo. E Deus não espera somente que ele produza fruto, ele também quer que eu produza frutos. Para isso ele cuidou. Para isso ele trouxe eu até onde eu estou. Não foi sem propósito, foi para que eu produza frutos. Como cristão. Toda vara, versículo 2, né? Toda vara em mim que não dá fruto, por que ficar com ela? Por que permanecer ela na videira? Ela está tirando nutriente das outras sem finalidade, sem produzir frutos. Lembra da parábola dos talentos? Que Deus deu para um, 2 e 5. Esperando que aqueles talentos fossem empregados, granjeados e transformasse aquilo, multiplicasse aquilo, para que quando o Senhor voltasse, ele tivesse aquilo, né, abundante, quer dizer, produzido, quer dizer, multiplicado. Deus está dando para nós, por meio de Jesus Cristo, ele nos deu o seu Espírito Santo, ele nos deu a sua palavra, ele nos deu tudo que nós precisamos, ele cuida de nós, ele supre nossas necessidades do dia a dia, ele nos deu grandiosas promessas para o futuro, ele nos deu a certeza da vida eterna, ele nos deu a certeza de um perdão perfeito, de uma justificação plena. E o que ele espera agora desse povo? Ele espera que nós produzamos frutos, que nós o honremos, o glorifiquemos neste mundo, que o exaltemos, que não nos escondamos, que nós vivêssemos, que nós vivamos Cristo, como Paulo, né? Nós estamos estudando com o irmão Guilherme aqui sobre Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses. Paulo diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E daí, às vezes a gente tem a impressão, né, irmão, que aquilo lá, Paulo falou de algo que dizia respeito tão somente a ele. Ele falou de uma forma muito pessoal, quer dizer, para ele, Paulo, viver é realmente Cristo. Bom, ele também tem a ver no sentido de que ele abriu mão de tudo para poder se dedicar 100% a Jesus Cristo. Ele abriu mão de casamento, ele abriu mão de uma família, ele abriu mão de ter posses, de ter uma vida mais sossegada, tranquila. Ele se expôs o tempo todo por amor a Cristo. De fato, ele viveu Cristo mesmo, ele não teve vida. Paulo não teve vida aqui, nesse mundo. A passagem dele por aqui, desde a sua conversão, estou falando depois da sua conversão, foi uma vida de sacrifício, de sofrimento, né, por conta da sua devoção, por conta do seu desejo intenso de em nada ser confundido, mas cumprir com a carreira que Deus deu para ele, que Jesus Cristo deu para ele. Com perfeição, o máximo possível. Mas aquilo não é só para Paulo, irmão. Todo cristão, todos nós, temos que ter conosco de que nós somos peregrinos nesse mundo, nossa vida está escondida com Cristo. Quando ele se manifestar, então assim nós vamos viver. E que, de fato, irmão, nós estamos aqui com um objetivo ímpar, singular, principal, destacado, que não tem outro igual, que é adorar a Jesus Cristo e servi-lo. De dar glórias a Deus por meio de todo o nosso contexto de vida. Quer no trabalho, quer em casa, quer no lazer, quer na igreja, quer onde é que nós estejamos.
tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Veja, irmãos, que né, a palavra de Deus, o objetivo é cada vez mais de Cristo, mais parecido com Cristo, mais vivendo Cristo. Deixar que Cristo vai entrando em todos os cômodos da nossa vida e dominando. Tem alguma coisa atrapalhando? A palavra de Deus está aqui para limpar. Tem alguma coisa na minha vida que está me impedindo de frutificar como Deus quer que eu frutifique? Então é o seguinte, essa impureza, Deus está aqui para tirar por meio da sua palavra. É por isso que a palavra está aqui, irmãos. Ela está aqui para nos limpar. Para que não tenha impedimento, para que eu produza mais do que eu estou produzindo. Veja que Jesus não está dizendo que não está produzindo nada, está produzindo. Mas só que tem coisas que estão impedindo. E ele fala, então, a palavra limpa. Ele limpa para que dê mais fruto. Por isso que no versículo 3 ele diz, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Essa palavra de Deus, irmãos, primeiramente ela tem o poder salvador. Mas depois ela tem o poder de purificar, de santificar o seu povo. De nos purificar das nossas impurezas que nós trouxemos daquela vida antes de Cristo. Nos expurgar de coisas que nos impedem, impede o nosso crescimento, impede na nossa carreira cristã, na nossa corrida cristã. Eu sei, irmãos, olha para mim, eu olho para mim, você deve olhar para você e literalmente, e olhando à luz dessa palavra, do ensino daqui, nós não vamos ter dificuldade de saber onde é que a gente precisa ser limpo. Ou do que a gente está precisando ser limpo. Para que possamos servir a Cristo melhor. Para que possamos produzir mais frutos. Porque esse é o objetivo. O objetivo é produzir mais frutos. Uma poda, ela não deixa de ferir a árvore, né, o caule, Você tem que cortar. Né? Como a gente era mais grosseiro, a gente quebrava mesmo, né? Né? Mas tem aqueles que iam com a tesourinha e cortava. Mas quando a coisa é muito grande, a gente ia de qualquer jeito, mas o objetivo é o mesmo, né? Liberar os galhos que estavam já produzindo para que produzisse mais frutos. Às vezes, a poda, essa limpeza que Deus vai fazer em nós, às vezes vai machucar, às vezes requer tirar algumas coisas. Coisas que às vezes nós até apreciamos e temos ela, né, como algo precioso, mas que está impedindo-nos de produzir mais frutos. E Deus vai podar. Porque Ele não quer que tenha coisas impedindo-nos de servi-lo melhor, de agradá-lo melhor, de ser mais parecido com Cristo, de ser mais luz no mundo, de ser um testemunho mais vívido perante esse mundo, de ser reconhecido por mais pessoas como servos de Jesus Cristo, como os filhos de Deus. Ele tem que fazer a obra, porque o objetivo tem que ser alcançado. O alcançamento aqui, o objetivo é que o povo de Deus seja um povo frutífero.
e não um povo estéril, espiritualmente falando. Ou que produz poucos frutos. Porque tem muito embaraço na vida. Por isso que lá em Hebreus, né, irmãos? Os irmãos já ligados mais na palavra de Deus, né, já percebeu, né? Lá em Hebreus, no capítulo 12, o escritor é muito deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. É necessário, veja que isso implica em ação, irmão, em atitude. Deixar quer dizer, eu tenho que agir. É uma operação, é uma ação. Eu me movi. Deixando o embaraço. Não é o embaraço deixar a gente, é a gente deixar o embaraço. Não é o pecado deixar a gente, é a gente deixar o pecado. E dessa forma, nós vamos estar nos preparando, sendo limpos, para produzir mais frutos, para a glória de Deus. No versículo 3, ele diz, está em mim e eu em vós. Veja essa necessidade, irmão, essa interação. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. No 5, eu sou a videira verdadeira. E vós, falando com os discípulos dele, irmão, falando conosco, que somos de Cristo. E vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aqui está falando, irmão, de uma interação, sabe, de uma fidelidade, de uma comunhão perfeita praticamente, de uma comunhão plena. Aquela comunhão que não tem como não dar os seus frutos, não tem como ser apreciada, não tem como não se manifestar. Porque é muito próximo a relação do crente com Cristo, seu Senhor, seu Salvador. Está tão próximo, tão entrelaçado ali, como uma vara com o caule da planta, né? Com o centro dela, o eixo, né? O tronco. Está todo junto ali, mas tão ligadinho que é inevitável os frutos. Veja que Jesus não fala que aquele que está nele produz fruto, mas produz muito fruto. Porque quando nós estamos em Cristo, irmão, em comunhão plena com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos receber da plenitude de Jesus Cristo. Quando Jesus estava para ascender aos céus, ele disse para os seus discípulos, né, que eles fariam a obra que ele tinha feito, mas fariam maiores ainda. Ele estava indo para o Pai. E aquele povo ia ser um povo que ia viver o que Cristo viveu. Ia manifestar as obras de Cristo de uma forma muito mais clara, muito mais evidente do que o próprio Senhor. Com muito mais proporção, por meio da igreja. Alcançando o mundo todo. A questão, irmãos, é quantos frutos nós estamos produzindo. Primeiramente, eu tenho que ver, eu sou um produtor de fruto, eu sou mesmo. Eu tenho produzido frutos espirituais? Eu posso ver os frutos da presença de Jesus Cristo na minha vida? Da presença do Espírito Santo na minha vida? Eu sou um observador da palavra de Deus? Eu me preocupo em viver a minha vida conforme esse livro aqui me orienta? Essa é uma preocupação que eu tenho todos os dias, de adequar o meu falar, o meu agir, o meu responder, ações e reações, conforme aquilo que Deus me diz por meio dessa palavra.
Ou isso não é uma preocupação que eu tenho? Minha preocupação está tão somente em fazer o meu trabalho, cumprir com o meu dia, voltar para casa, jantar, almoçar, assistir uns programas, conversar, mas eu não me preocupo se Deus está ou não agradando-se de mim. Se eu estou vivendo, se eu pude testemunhar de Jesus Cristo ou não, se eu testemunhei ou não. Jesus, irmãos, ele quer que nós o representemos de forma digna. Ele nos comprou por bom preço. Primeiro, nós pertencemos a ele. É uma coisa que às vezes a gente esquece. Mas a verdade é que nós não somos nem de nós mesmos. Se nós somos de Cristo, cristão mesmo, irmão, aquela profissão de fé nossa foi verdadeira, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito pertence a Cristo. O preço foi o sangue dele derramado na cruz. O pagamento foi lá. Nós somos adotados como filhos de Deus. Feitos filhos de Deus por Cristo. Ué, se somos filhos de Deus, então um bom filho obedece o pai. Eu não posso dizer que eu sou um filho de Deus, mas andar como um filho do maligno. Como se não o conhecêssemos, como se não tivéssemos relação com ele, como se ele não se importasse, como se ele não conversasse conosco, como se ele não nos orientasse. Que pai é esse que não orienta seu filho? Se nós, pai terrenos, temos essa preocupação em orientar os nossos filhos, quanto mais nosso Deus. E ele nos orienta sim, irmãos. Toda vez que nós chegamos nesse lugar aqui, é Deus nos orientando por meio da sua palavra. Nos estudos da manhã, nos cultos da noite, nas conversas, usando a palavra dele, Deus vai nos orientando para que nós sejamos aquilo que ele quer que nós sejamos. Não necessariamente aquilo que nós queremos. É importante essa subordinação a Deus. Não seja como eu quero, Senhor, como tu queres. Onde o Senhor quer, como o Senhor quer, a sua vontade prevalecendo na minha vida. No versículo 5, no versículo 6, veja que ele começa sempre com uma condicional aqui, irmãos. Se. Quer dizer, a condição, ela é absoluta, quer dizer, ela é totalmente necessária. Estar em Cristo. Sem ele, não tem cristianismo vívido, não tem salvação e não tem cristianismo vívido. Não tem. Se o Espírito de Cristo não estiver em nós, primeiro, nós nem somos dele. Como está lá em Romanos, no capítulo 8. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, Paulo diz claramente, esse tal não é dele. Ele não é um filho. Como diz lá em Hebreu, no capítulo 12, ele é um bastardo. Bastardo não é filho. Filho não é herdeiro. Olha, bastardo não é herdeiro, filho é, né? Desculpa aí a minha troca. Filho é herdeiro, bastardo não. Então, veja que existe essa necessidade, irmãos, de nós estarmos em Cristo. Mas nós estamos em Cristo. Amém? E se estamos em Cristo, então, né? Então, essa condicional já não é mais para nós. Mas ele diz no versículo 6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os
colhem e lançam no fogo e ardem. Quer dizer, sem Cristo não tem vida, não tem produção, não tem nada, prevalece morte. Prevalece total esterilidade. É que nem nós falamos, irmão, não tem como produzir nada alheio a Deus. Tudo que nós somos, tudo aquilo que nós fazemos é por Deus. Paulo fala uma coisa muito interessante, né, irmãos? E verdadeira, né? Quando ele está defendendo o seu apostolado e ele compara o apostolado dele com os dos outros apóstolos. E ele fala que mesmo ele se considerando o menor dos apóstolos, porque ele foi perseguidor da igreja de Jesus Cristo quando na sua ignorância, né? Mas ele ainda carregava aquela culpa, né, de ter perseguido, né, a igreja do seu Senhor, do seu Salvador, que ele passou a amar tanto, de uma forma singular, né? E ele carregava sobre si aquela, né? Ele sabia que ele tinha sido perdoado totalmente, mas ele tinha aquilo como uma coisa que foi muito grave que ele fez. Considerando quem era Jesus Cristo agora para ele, quem era Cristo, seu Senhor, seu Salvador, o que ele fez por ele, como ele pôde fazer aquilo. Mas ele o fez na ignorância. Mas ele fala que, todavia, né, mesmo sendo menor, não sendo tal qual os outros, todavia ele trabalhou muito mais do que todos eles. Mas logo em seguida, o que ele diz? Ele fala, todavia, não eu, mas a graça de Deus. Então quer dizer, lógico, foi Paulo que trabalhou, mas foi Deus trabalhando por meio dele. A glória, na verdade, de toda a obra que Paulo fez, ele atribuiu a Deus e a sua graça. De maneira, irmãos, que nós mesmos também, como Paulo, nós não queremos méritos nenhum de toda a boa obra que fizemos, que viemos a fazer ou que já fizemos, porque nós atribuímos toda ela a Deus e a sua graça. É Deus operando por meio de nós. É Deus fazendo a obra, nós recebendo dele para que produzamos os frutos, que é para ele. Quem é o lavrador? O lavrador é que colhe os frutos. Ele que é o digno de pegar os frutos, e o lavrador é o Pai. Nós não produzimos frutos para nós mesmos. Nós produzimos frutos para o nosso lavrador. Aquele que nos cultiva, aquele que cuida, para que nós produzamos para ele. Ele que tem direito. Então nós operamos para Deus. Nós vivemos para Deus. Nós vivemos para glorificá-lo em tudo. De maneira nenhuma nós queremos algo para nós. Nós queremos que Deus receba toda a glória. Por isso, irmãos, sempre vamos atribuir a Ele. Não vamos deixar, certo, que sutilmente a carne do pecado ou o próprio diabo faça com que a gente comece a roubar a glória de Deus, usurpar, porque de fato Ele que fez a obra, mas eu pego para mim. Ele é digno, mas eu pego a dignidade para mim. Isso é ser um usurpador. Porque, de fato, Paulo, ele fez questão de corrigir, mas imediatamente, logo em seguida. Todavia, não eu, mas a graça de Deus. A graça de Deus não foi vã para comigo. E nós não podemos, irmãos, fazer vã a graça de Deus que nos foi dada e que Ele está nos dando. Assim como Paulo. Nós também temos que trabalhar. Nós sabemos que é por Deus. Nós não vamos receber glória. Se o irmão trabalha mais do que eu, amém.
vai ser maior recompensado. Todavia, tanto eu quanto você, é pela graça de Deus. Paulo trabalhou mais do que os outros apóstolos, mas a mesma graça foi que operou tanto nele quanto em Pedro, em João, em Tiago, em Tomé. Tudo para a glória do mesmo Deus, do mesmo lavrador. Os frutos que eles produziram, todos foram para o mesmo lavrador, que era o dono da videira, senhor dela. E no versículo 7, ele diz: se vós estiverdes em mim, nós estamos em Cristo, irmãos, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Veja, meu irmão, que dessa relação íntima entre o cristão e seu Senhor, o seu Salvador Jesus Cristo, o resultado é essa interação entre o cristão e seu Senhor, entre o filho e o pai. Sim, meu filho querido, eu me chamo a atenção, irmão, Daniel. Não esse Daniel aqui, tá? O Daniel lá da Bíblia, né? Eu estava conversando com o irmão aí, o irmão Marido, né, irmão Marido? Sobre o significado dos nomes, né? Meu nome é o Senhor é meu juiz, né? O Senhor é meu julgador, aquele que me julga. Esse é o significado de Daniel. Mas o Daniel, o hebreu, não o brasileiro, o hebreu, né? Deportado para a Babilônia, aquele homem produziu muitos frutos. Ele honrou a Deus, irmão, de uma forma singular, no meio de um povo pagão, onde literalmente servir a Deus era colocar a cabeça a prêmio. Mas eles não tiveram a sua vida por preciosa. Como Paulo também falou, eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira que me está proposta. Isso faz, irmão, toda a diferença. Se nós conseguirmos chegar nesse ponto de falar, eu não tenho essa minha vida por preciosa. A gente tem que entender o que Paulo quis dizer ali. De fato, na verdade, ali ele estava falando porque ele estava colocando a vida dele em risco. Ele podia ser morto, como de fato ele foi lá em Roma. Ele sabia que, né? Mas, de fato, irmão, trazendo num sentido não tão drástico, mas às vezes a gente tem essa vida por muito preciosa, irmão. E isso se torna um embaraço. E a gente não consegue servir a Cristo como Cristo quer que nós o servamos. Por quê? Porque nós estamos muito ligados com essa vida, com este mundo. Nós não fomos desraigados totalmente dele. Fomos desraigados, uma boa, mas ficou uma raizinha lá ainda. E essa raizinha é o que está nos impedindo de sermos melhores como cristão. Mas o Daniel, irmãos, ele foi um homem muito consagrado a Deus. A santidade daquele homem, dentro do reino babilônico, é espantosa. Ele era um governador. Irmãos, a gente trabalha em empresa. Eu já trabalhei muito em empresa. Agora eu não trabalho mais já há alguns anos, mas eu trabalhei em empresa. A gente, né, empresas prestadoras, tudo, e a gente chegou a ser supervisor de serviços, nessas coisas. E é impressionante como é difícil você ser fiel dentro de empresas. Porque a desonestidade, a mentira, a falcatrua prevalece lá dentro. E nós estamos falando, não estamos falando de uma empresa, estamos falando de um império, que era o Império Babilônico, e Daniel estava dentro do castelo de Nabucodonosor, dentro do palácio. E ele era governador. Mas não tinha acusação contra ele.
vasculharam os inimigos dele. Foram procurar a ver se ele tinha, né, tirado um dinheiro, né, do imperador, do Nabucodonosor, ou trapaceado o rei aqui ou ali, ou feito alguma coisa errada e estava escondendo. Não acharam nada. Fizeram, trazendo para os nossos tempos de hoje, né, irmão? Fizeram uma CPI para cima do Daniel. E não acharam nada. A palavra é muito clara, porque ele era fiel. Ele era fiel. E a questão, irmãos, chega aí o ponto que eu quero. Quando aquele homem se põe para orar, já leu aquela passagem, todos os irmãos aí, a maioria, eu creio que todos, a maioria pelo menos já leu, né? Deus dá ordem para que o Gabriel fosse voando. Não é esse Gabriel aqui não, esse Gabriel nem voa. Né? Com esse peso todo então aí, né? O anjo Gabriel, aquele que assiste na presença de Deus, o anjo das boas novas, irmãos. O Gabriel é o anjo das boas novas. Que privilégio daquele anjo, né? Toda boa notícia veio por meio dele. Pelo menos as maiores, né? E as melhores. Mas ele era aquele anjo que assistia. De fato, ele estava na presença de Deus para esse fim mesmo. E estava não, está. E ele vinha voando rapidamente. E ele chegou para o Daniel e disse: Daniel, assim que você começou a orar, saiu a ordem para que eu viesse. E eu vim rápido para te dar a entender. Porque você é um homem muito amado. Irmãos, esse superlativo aí, esse muito amado, essa coisa, isso não é para todos. Não é para todo cristão. É para os fiéis. É para os fiéis. Aquele que produz muitos frutos. É para o bom e fiel servo, que foi fiel no pouco. De maneira, irmão, que a nossa relação e a nossa produtividade como cristão, nosso viver em Cristo depende do nosso relacionamento com Ele. Como está o seu relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo? Veja que ele diz aqui: se as minhas palavras estiverem em vós. Nós estamos em Cristo, mas a palavra de Cristo está em nós. Jesus mesmo disse: aquele que me ama, guarda meus mandamentos. Ele colocou isso como uma condicional, como prova de amor. Eu amo, é fácil dizer que amamos a Cristo. A questão é, como se prova que eu amo a Cristo? A prova é, aquele que me ama, guarda meus mandamentos, disse o Senhor Jesus Cristo. Então, para que nós produzamos frutos, irmãos, não basta estar em Cristo. A palavra dele tem que estar também em nós. Dirigindo nossos passos, nosso dia a dia. Em tudo, irmão. A palavra de tem alguma coisa que fica fora? Deus deixou o casamento fora da sua palavra? Não. Deus deixou aquele que é patrão sem instrução? Não. Ele deixou aquele que é empregado sem instrução também? Não. Está tudo aqui na palavra. O servo também, está aqui a instrução para o servo. Não tem nada que a sua vida e a minha tenha que Deus não orienta por meio da sua palavra.
Tudo está aqui, irmãos. Eu posso fazer uma vista tremendamente grossa. Fazer de conta que não estou vendo. Ou que não sei. Mas está aqui. Jesus disse que naquele grande dia, ele falou, eu não vou julgar. Quem vai julgar é a palavra. Porque é ela que está aqui para nos orientar. Que desculpa eu vou dar? Não tem. Eu tinha conhecimento da palavra. E mesmo assim eu fui rebelde. Eu não me limpei por meio dela. Ela estava aqui para me limpar. E está aqui para me limpar. Se eu não sou limpo, não é por conta da falha de Deus. Deus não está falhando. Ele está aqui. Ele está aqui para me limpar. E ele quer fazer, ele faz isso por meio da palavra e do Espírito Santo que ele deu a cada um de nós. O lavrador não falhou, não. Ele está cuidando direitinho. E ele espera muitos frutos. Nós temos que deixar, irmão, nos moldar pela palavra. A palavra de Deus, ela tem que ser absolvida totalmente. Nós temos que ser literalmente, em relação à palavra, como uma esponja que suga a água. Parece que ela puxa a água. Né? Nós temos que ser assim. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Quantos anos nós temos de convertido, hein? Alguns são novos na fé aqui ainda, né? Mas talvez ser novo na fé, mas não é novo na idade. Vai deixar para produzir fruto quando? Quando a mente estiver falhando? Quando o corpo já não precisa de amparo, de muleta? O quanto nós já absolvemos da palavra de Deus? E a pergunta é, o quanto ela impactou nossa vida até agora? O quanto nós melhoramos? Desde aquele dia que nós professamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o quanto nós crescemos na fé, no amor, na santidade, na devoção, nas obras, no serviço do Senhor, como filho, como servo, como soldado. Como nós crescemos em esperança da vida eterna, em esperança da volta de Jesus Cristo, o quanto? O quanto nós nos desprendemos desse mundo? O velho homem já foi totalmente tirado da nossa vida ou ele ainda tem uma boa parte do corpo junto conosco? Ainda estamos despindo ainda do velho homem? Mas quando vai terminar? Se não for assim, a gente não vai produzir os frutos que Deus espera que nós produzamos, não é? E, consequentemente, nós não vamos poder chegar a Deus em oração, pedir e ser atendido. Aquela carta o que Deus falou por meio de Isaías, né, irmão? O povo de Israel. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Mas ele fala o motivo porque Deus não salvava. É que os seus pecados fazem divisão entre vocês e Deus. Coisas que atrapalham, irmãos, nossa relação com Deus. Coisas que não nos deixam nos aproximar de Deus. Está ali como um muro. Tem muita coisa que tem que ser limpa, tem que ser tirada do caminho, tem que ser
aberto, tem que ser livre o caminho. E no versículo 8, irmãos, ele fala daquilo que é o propósito de tudo isso, de produzir frutos, né? De nós termos a palavra de Deus, de nós estarmos em Cristo como estamos, recebendo dele os nutrientes para que nós produzamos frutos espirituais para a glória de Deus. É exatamente isso. O versículo 8 fala isso. E nisto é glorificado meu Pai. O alvo é o lavrador, é o Pai. O objetivo fim é o Pai. Que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Quer dizer, como nós mostramos que somos discípulos de Jesus Cristo? Produzindo os frutos que Cristo produziu. Por meio da palavra dele que está em nós. E o objetivo é esse: a glória do Pai. Deus, irmão, está lá no céu, mas os olhos dele estão aqui na terra. Deus também está aqui na terra, porque ele preenche o universo todo. Ele não pode ser contido. Mas, para que, né, da forma como Deus se expressa por meio da palavra dele, Deus está nos céus. O seu trono está lá. Mas os olhos dele, está sobre nós, irmãos. Nós temos a consciência. A gente, irmão, tem um problema sério quando nós não vemos. Porque a gente tem a tendência de ser muito mais impactado diante da percepção daquilo que é tangível, que a gente pode tocar, ver. Mas nós seremos muito bem-aventurados, irmãos, se nós considerarmos que Deus está olhando a nós lá dos altos céus e considerar isso como se Ele estivesse aqui do meu lado. Porque é verdadeiro. Aquele olhar de Jesus Cristo para Pedro, né, irmãos? Quando Pedro negou a ele 3 vezes. Todas as vezes que nós estivermos em pecado ou não fazendo a vontade de Deus, vamos tentar reproduzir aquilo para nós, como se Jesus Cristo tivesse voltado e olhado para nós, em um ato de reprovação. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O objetivo, irmãos, é o seguinte: é produzir frutos para a glória de Deus. Nós fomos enxertados na videira, nós fizemos parte. Deus, em Cristo, Cristo é a videira, e por Cristo, Deus nos fez, né, galho dessa videira. Fomos enxertados nela. Salvos. Temos parte com Ele agora. Somos dele verdadeiramente. Eternamente nós somos de Deus por meio de Jesus Cristo. Somos filhos dele. Ele nos fez herdeiro de tudo que ele tem. Herdeiros de Deus e cordeiro de Cristo. Ele nos fez povo seu. Mas ele também nos fez servos dele. E servo serve. Ele nos fez soldados dele. E soldado guerreia. Ele nos fez filhos dele. E filho obedece. E dessa forma nós vamos produzir muitos frutos. Amém? Que Deus abençoe-nos com sua palavra.